Graça a vós e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Quero expressar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de lhes transmitir uma palavra nesta noite. Agradecer a todos que já se inscreveram no canal, aqueles que também ainda vão se inscrever e aqueles que têm compartilhado para que a palavra do Senhor em si venha a alcançar mais vidas. Eu não tenho poder para transformar vidas. Eu não tenho poder para mudar vidas. Mas a palavra do Senhor, ela tem esse poder de mudar vidas, mudar história, libertar os cativos e oprimidos. Amém? Abram vossas Bíblias comigo no livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Daniel capítulo 1, verso de número 8. O Senhor me deu essa palavra recentemente e eu quero estar tematizando esta mensagem como não se curve. Amém? Palavra do Senhor que diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, bem conhecemos que Deus havia dito para Moisés e para Josué na tenda, a qual Deus se apresenta para os dois, diante da tenda, numa coluna de nuvem, e diz: após vós se deitardes com vossos pais, o meu povo, levantar-se-ão, prostituir-se-ão, prostrarão-se diante de outros deuses. E ali Deus dá uma ordem para que Moisés escreva como que um cântico acerca disso, para testemunhar aquela palavra do Senhor para com o seu povo, que aquilo viria a acontecer, pois Deus, sendo onisciente, sabia que após Israel ser liberto do cativeiro, após Israel ser conduzido à terra que mana leite e mel, Israel viria a corromper-se no meio da caminhada, no meio da trajetória. Então, tudo isso que o Senhor havia dito vem a se cumprir agora. O povo se apostata da presença do Senhor. O povo abandona a fé e segue agora diante de outros deuses. O povo agora esquece os mandamentos do Senhor, de que não se devia adorar a outro Deus, senão ao único Deus que havia lhes demonstrado poder em sinais e prodígios, lhes demonstrado poder ao libertá-los. Mas o povo mesmo assim torna-se apóstata, mesmo assim o povo torna-se a fazer aquilo que não agradava o Senhor. Mas o Senhor, porém, bem sabia, e o Senhor levanta profetas para alertar o teu povo, para que viessem sair da apostasia e viesse tornar o coração deles a Deus. Porém o povo insiste na idolatria, insiste em não dar ouvidos à voz dos profetas. Então o Senhor continua enviando. Deus envia Jeremias para profetizar, para que o povo entenda que Deus, mesmo eles tendo voltado o seu coração à idolatria, mesmo eles tendo voltado o seu coração a coisas materiais, terrenas, coisas que não agradavam ao Senhor, colocado seus corações em coisas banais, coisas que não puderam fazer nada por eles enquanto eles estiveram cativos,
Mesmo assim, Deus envia um profeta para alertar o teu povo. Porque quando estamos perto de tropeçar, quando estamos perto de cair, ou quando já estamos na trajetória ao contrário daquilo que Deus não quer para nós, Deus sempre envia alguém para nos alertar. O caminho não é por aí. O caminho que Deus tem para você é por aqui. Você está indo pelo lado errado, você está seguindo pela sua própria direção. E quando eu e você seguimos pela nossa própria direção, a tendência é decairmos, a tendência é nos afastarmos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Então Deus envia Jeremias para alertar o povo. Mesmo assim, eles preferem não dar ouvido e dão ouvido aos falsos profetas que profetizavam que, mesmo eles permanecendo apóstata, não haveria espada, não haveria fome, antes que o Senhor daria paz verdadeiramente. Como que o Senhor vai dar paz para um povo que vivia em apostasia? Como que o Senhor vai dar paz para um povo que não tinha compromisso com Deus? Isso é mentira, é coisas de falsos profetas, pessoas que agem com oportunismo para ganhar status. Porque muitos hoje preferem dar ouvidos àqueles que estão profetizando paz, mas ai do profeta que profetiza paz em uma terra que tem guerra. Ai de um profeta que profetiza paz aonde tem um povo que está longe da vontade de Deus, aonde tem um povo que louva o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, mas o coração está apostatado. Aleluia. Eu já sinto a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que o povo continua se apostatando e o Senhor dando avisos. Mesmo assim, eles preferem ouvir a voz dos profetas que diziam que não haveria espada nem fome. Eles preferiam ouvir a voz daqueles que diziam: não, pode ficar tranquilo, pode viver na vida que você está hoje, que Deus tem se agradado, haverá paz, não haverá espada. Então eles martirizavam os verdadeiros profetas, colocavam em calabouços, o alimentavam com pão e água, e eles ali alimentavam-se do melhor do gado, do melhor do que os reis que estavam também apostatados podiam lhes proporcionar. Mas Deus, por mais que você esteja no estreito, Ele prefere que você mantenha a sua integridade. Você mantendo a sua integridade, independente da ocasião, independente do que tem sido lhe concedido, permaneça na verdade, na integridade. Não é porque muitos estão profetizando paz em uma terra que não há paz, em uma terra que estão todos apostatados, estão todos seguindo modas. Deus não anda conforme a moda humana. É que de repente agora todo mundo decidiu ir nas portas dos hospitais. Será que Deus tem verdadeiramente ouvido essas pessoas? Será que essas pessoas verdadeiramente têm ido para despertar a vontade de Deus? Ou essas pessoas somente têm ido para ganhar status, para postar em suas páginas, ganharem like? Deus não tem parte com pessoas que estão louvando a Ele com os lábios, mas o coração está longe, estão dentro da prostituição, estão dentro de diversas coisas, estão dentro de idolatria, voltada-se aos materiais, voltada-se aos benefícios que algumas coisas podem proporcioná-los, mas não estão a fim de seguir verdadeiramente a dor da cruz como ela é. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que é renunciar a ti mesmo? Por muitas vezes é deixar uma porta grande
mas que não agrada ao Senhor. Uma porta grande que te traria grandes benefícios financeiros, mas aí você deixa para trás por amor ao Evangelho. Você deixa para trás essa porta para servir a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: renuncie. Não ande conforme a moda, porque Deus não anda conforme moda. Deus não anda conforme alguns acham. Porque tem gente que pensa que eu vou orar e Deus vai me obedecer. Não é dessa maneira. Deus, ele atende a um clamor verdadeiro. O que a Bíblia diz acerca disso? Eis que não desprezará o Senhor, eis que não desprezará um coração quebrantado e um espírito contrito. É necessário ter arrependimento verdadeiro. Não adianta clamar, chorar e do outro dia estar tornando as mesmas práticas. É necessário mudar. Porque evangelho não é só mudança de mente, mas é mudança de comportamento, de caráter, de coração. Então aqui neste texto nós teremos uma lição extraordinária acerca disso. Porque por conta de todo aquele povo que havia se apostatado, havia afrontado o Senhor em suas práticas, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, no seu verso 45, quando Jesus está dando o sermão no monte, a Bíblia nos diz que Jesus diz que como a chuva cai sobre os justos, cai também sobre os injustos. Ao inverso significa que mesmo caindo sobre os injustos, também cairá sobre o justo. Então Daniel estava ali numa situação que ele não havia semeado, uma situação que ele não havia plantado, ele não tinha se apostatado. A Bíblia não me dá esse relato e nem esse respaldo que ele tinha um merecimento de estar ali, mas ele estava pagando por conta do que o seu povo havia feito. E Deus não colocou o seu povo ali para matá-lo, não, mas para tratar com o povo. Tem muita gente hoje questionando a Deus por que estamos passando por tais situação, e Deus está dizendo: eu estou fazendo uma situação no plural, para que o povo volte-se a mim, e para que eles vejam que esses profetas de mentira, estes profetas que andam profetizando paz em uma terra de apostasia, são todos mentirosos, e que as máscaras deles estão caindo neste momento agora. Alai que ovasai, uramando cominiasaio. Não adianta fazer células, não adianta eu ir na porta de hospitais agora. O que adianta é você verdadeiramente se aquebrantar diante de Deus, se arrepender e dizer: Deus, livra-me, porque eu sei que o Senhor tem tratado com o seu povo de uma maneira rigorosa. Mas tudo isso não é para destruição, mas é para separação. Alguns têm sido recolhidos para a glória verdadeiramente. Outros têm sido pagos conforme a sua vida aqui. Deus tem lhes dado pago. Eu não vim aqui como profeta do caos, mas eu vim aqui dizer que você deve usar essa situação para não se curvar diante dela. Porque Daniel, mesmo estando ali cativo, mesmo ele não tendo feito por que estar ali naquela situação, mesmo ele não tendo semeado para estar ali, ele tomou uma atitude e ele disse assim: olha, estamos passando por isso, mas a Bíblia diz que ele propôs em seu coração não se contaminar. Porque nesse tempo de hoje, muitos estão se curvando diante da situação, da circunstância e do cenário. Porque fulano caiu, eu vou cair também. Depois, quando as coisas voltarem ao normal, eu finjo que está tudo bem. Não, querido. É neste momento que você deve mostrar ser a diferença. Porque aquilo que Daniel fez foi a sua disposição de fazer um propósito e chamar a atenção de Deus em um momento que Deus estava tratando com o teu povo.
foi o que destacou Daniel em uma terra estranha, em uma terra de juízo, porque foi Deus que incitou Nabucodonosor para levar aquele povo cativo, destruir o rei que estava à frente do povo, governando à frente do povo. E aí é nesse momento que nós vemos aqueles que se posicionam, porque Daniel não se curva diante dessa situação. Ele podia dizer: eu já estou aqui, eu vou comer daquilo que me derem, não, mas ele disse: eu não vou aderir dos manjares do rei, eu não vou tomar para si aquilo que eu sei que é pecado contra o Senhor. Enquanto muitos, a multidão, aquele povo todo que dizia-se ser o povo de Deus, estava aceitando aquilo que estava vindo para si, Daniel falou: não, eu não irei me corromper, e eu sei que o Senhor irá me guardar. Deus não só guardou Daniel, mas como deu uma unção de destaque e uma sabedoria diferenciada para Daniel. Aleluias. Sabe por quê? Porque quando o servo é fiel, ele desperta a atenção de Deus. Ele decidiu. Muitas coisas que nós pagamos o preço na nossa vida são pelas nossas decisões. Você tem escolhas. Escolha hoje. Talvez algumas áreas da sua vida tenham sido má sucedida porque as tuas escolhas não têm sido as escolhas condizentes com a vontade de Deus. Quando eu e você fazemos as escolhas corretas, que Deus se agrada, com certeza o Senhor nos dará o pago conforme nós merecemos. Aleluias. E as misericórdias dele, por muitas vezes ele nos dá o pago ainda mais do que nós merecemos, porque a graça dele é o favor imerecido. A graça dele nos alcança, mas para a graça dele nos alcançar, eu preciso estar na posição que ele me chamou para estar. Não é porque todo mundo está se corrompendo que eu devo me corromper. Não é porque todos estão caindo que eu devo cair. Não é porque o povo inventou uma moda que eu vou seguir a moda, não. Eu continuo acreditando em pessoas que não se corromperam em meio a toda essa crise e ainda acreditam que no secreto o Pai responde oração. Porque foi o próprio Jesus que diz: entre no teu aposento, feche a porta, ora ao Pai que está no secreto, e o Pai que está no secreto te recompensará publicamente. Sabe o que é isso? Eu não preciso fazer nada para mostrar às pessoas. É a minha vida no secreto que Deus vai responder publicamente. É tendo uma vida de intimidade no secreto que o Senhor irá mostrar que verdadeiramente eu tenho intimidade, e Ele me dará o pago publicamente. Aleluias. Porque Daniel tomou essa atitude e ele se destacou entre os demais. Ele se destacou de maneira que ele foi conselheiro do rei. De maneira que Deus o livrou de laços. Entenda, querido, você não deve se curvar ao cenário que estamos vivendo, mas você deve ser a diferença nesse cenário. Você deve ter um propósito, uma atitude, porque as atitudes que você tomar de maneira que sejam corretas na presença de Deus, o Senhor verá que você verdadeiramente propôs em seu coração, independente de que o povo está pagando um preço por ter semeado coisas ruins, por ter se apostatado, por ter brincado enquanto os templos estavam abertos, em prostituição, em adultério, em diversos outros pecados. Você se manteve firme. E mesmo você sendo justo, a chuva está caindo sobre você também. Mas mesmo assim você não disse: agora está tudo perdido. Não, você propôs em teu coração permanecer e não se contaminar com aquilo que lhe tem sido oferecido. Não se contaminar com a moda. E não se contaminar com o que todo mundo dita. Porque o que dita para mim é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Se não está dentro disso aqui é charlatanismo. Se não está dentro disso aqui é invencionismo. Se não está dentro disso aqui é só mais um algo para ganhar status. Oramando que me sai.
Elemidi que ovacebia narradácia. E aí eu vejo um monte de gente dizendo: amanhã vai ser melhor. Como você pode ter tanta certeza disso? A não ser que Deus te revelou. Mas aí eu olho para a Bíblia de quando Deus já estava tratando com o seu povo, que para chamar a atenção de Deus, para mim passar por um amanhã melhor, era necessário ter um propósito diferente, não igual ao que todos estão fazendo. Era necessário eu ter um propósito diferenciado, um propósito único, de maneira que despertasse a atenção de Deus. Porque Deus podia olhar naquele momento e dizer: agora é muito fácil me clamar, porque enquanto eu enviei os meus profetas de dia e de noite, eles desprezaram, eles maltrataram meus profetas, eles disseram que não era eu que estava falando na boca deles. Mas não, Daniel não foi qualquer um. Daniel disse: eu vou fazer algo diferente, porque a situação que eu me encontro agora, eu sei que é uma situação de risco. E se eu não vigiar, eu vou me contaminar e vou me ajuntar com eles aqui. Mas eu devo manter a minha integridade. Eu não devo andar segundo a moda, a tradição. Porque a tradição diz isso. Oramando comidiasai. Aleluias. Eu sinto a autoridade de Deus, querido. Proponha em seu coração algo diferente, que vai despertar a atenção de Deus. Porque Jeremias 29, a Bíblia diz que o Senhor se atenta para a oração daquele que o busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar na frente das pessoas para verem. Não, é você ter um particular verdadeiro, sem superficialidade. A minha geração tem vivido uma vida superficial, onde temos trocado a palavra verdadeira e sólida pelas palestras que não mudam ninguém. As pessoas se emocionam, derramam até lágrimas, mas não tem mudança de vida. Saem da igreja e praticam as mesmas coisas. Temos visto pessoas nos nossos dias de hoje que só conseguem se manter firme enquanto o templo está aberto, mas quando o templo se fecha, quando o cenário se torna de caos, ela abandona Deus, ela vira as costas, ela questiona Deus, como se Deus fosse algo que ela pudesse manipular, como se o Espírito Santo devesse alguma obediência a ela. Mas somos nós que devemos obedecer a palavra do Senhor. Uramando comidiasai. Então pare de questionar a Deus como se Deus lhe devesse algum favor. Comece a colocar no seu coração um propósito verdadeiro de busca e uma vida incontaminável, uma vida incorruptível. Como Paulo disse em Éfeso capítulo 4, aos Efésios capítulo de número 4, ele diz assim: enquanto ao velho trato vos despojeis. Como ele diz em Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformei com este mundo, mas sede renovado pelo vosso entendimento. Mas eu só posso ser renovado pelo meu entendimento quando o meu entendimento está centralizado na palavra, quando eu tenho um verdadeiro encontro com Cristo. Porque tem muita gente nos dias de hoje dentro do templo, mas fora da presença. Deus não quer pessoas somente dentro do templo. Deus quer pessoas na tua presença, pessoas que estão verdadeiramente quebrantadas, pessoas que estão verdadeiramente dispostas a servir a vontade de Deus e o caráter de um evangelho. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, amam a Deus mais do que uma porta de emprego, amam a Deus mais do que o material. Por isso que esse homem se destacou, porque aquilo era desejável. Mas ele disse: se eu comer isso que é desejável para a minha carne, eu vou desagradar aquele a quem eu devo agradar, aquele a qual me formou.
Por isso que Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, e esses se opõem um ao outro na carta de Gálatas. É porque em todos os momentos eu sou tentado pelo aquilo que minha carne deseja, mas eu preciso viver segundo a vontade do Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Ora manda cala subidianahadácia. Então entenda isso, querido. Daniel propôs em teu coração não se curvar. Daniel propôs em seu coração fazer algo que despertaria a atenção de Deus, mesmo estando passando pelo juízo. Mesmo estando passando por algo que foi culpa do povo que se apostatou e não deu ouvido aos profetas. Jeremias fica entre os escombros. Ezequiel vai para uma parte do átrio, dos átrios dos templos. E Daniel fica dentro do palácio como profeta. E no capítulo 3 nós vemos que o rei levanta uma estátua. E ali ele prova. Ali eu vejo como Deus usando aquele homem para mostrar quem eram os verdadeiros. Porque Deus não está centralizado em quantidade, Deus quer qualidade na presença dele. Porque quando ele levanta aquela estátua, muitos que se diziam ser o povo de Deus, ao ouvir a música, saber que se não se curvassem seriam lançados dentro de uma fornalha, eles se curvam. Mas havia 3 homens que estavam ali. Os seus nomes eram Ananias, Azarias e Misael. Oh, aleluia! E aqueles homens, eles não se curvaram. Eles tiveram seu nome mudado. Trazendo para os dias de hoje, eles foram apelidados. Hoje pode alguém estar te apelidando de fanático, de quadrado, de crente louco. Mas não ligue para aquilo que estão te apelidando. Somente mantenha-se firme. A sua identidade não está no povo. A sua identidade está no Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Aquele que te chamou para boa obra. E ele está dizendo aqui para alguém: não importa quanto a Babilônia apertar, não se curve. Porque depois eles terão que ver que eu sou verdadeiramente Deus na sua vida. Porque quando aqueles homens foram tirados da fornalha, o rei teve que reconhecer. E ele teve que fazer devotações. Ao dizer: todos a partir de hoje terão que reconhecer o Deus de... Aleluia. Oramana calacébia. Todos agora terão que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque esse é o que faz verdadeiramente milagres. Então, queridos, pare de se curvar a vontades que não provém de Deus. Temos visto nos dias de hoje, há um decreto governamental e, por falta de sabedoria, de conhecimento da lei, os templos foram fechados. E vemos que muitos líderes não se posicionam acerca disso. Sabe qual é a real? É que eles estão se curvando aos decretos do rei. Aleluias. Eu vou falar. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Estamos precisando de homens como Sadraque, Mesaque e Abednego. A igreja não vai se curvar. A igreja não vai parar. Estamos preocupados nos tempos de hoje demais com fins lucrativos e estamos esquecendo daqueles que verdadeiramente precisam ouvir a mensagem da cruz, precisam verdadeiramente voltar o seu coração a Jesus, para que Deus traga um avivamento, para que Deus traga uma mudança para esta nação. Mas como que Deus vai trazer isso? Com homens sinceros que propõem em seu coração não se corromper, não se curvar, não deixar se levar pelo aquilo que estão decretando.
não deixar-se levar porque o cenário está de juízo, está de caos, mas eu propus em meu coração não se corromper, antes irei servir a Cristo em verdade, de corpo, alma e espírito. Aleluias, porque é assim que os deuses procuram, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus não quer ninguém fazendo para ser visto. Sabe por quê? Porque quem fazia para ser visto eram os fariseus. Jesus nos fala sobre eles. Em Mateus 23, Jesus fala acerca deles: estão na cadeira de Moisés. Vede, olhai, mas não procedais. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles sequer nem com o dedo os querem mover. Oramanda calasebe dianarradácia. Eles amam os discursos nas praças, orarem em pé para serem vistos, os primeiros lugares na sinagoga, devoram as casas das viúvas. Então atente-se, querido, porque estamos vivendo um dos maiores tempos de apostasia, e Deus tem tratado rigorosamente com o teu povo, e é neste momento que tem se levantado muita gente para criticar os verdadeiros profetas, que estão dizendo: vai haver morte, vai haver juízo, vai haver espada e peste e fome, porque o povo não tem voltado-se o coração a Deus. O povo tem continuado festejando, o povo tem continuado buscando status, fama, luxúria. O povo tem continuado buscando fins lucrativos. E o propósito do evangelho é que almas venham se render a Cristo, para que no dia do juízo final não sejam lançados no lago de fogo de enxofre. Oramanda kala subidia narradácia. Elemidi que ovassai. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: você não irá se corromper, você não irá se curvar, você não irá ser um falso profeta, você irá entender o propósito de Deus para a tua vida, irá seguir na direção que o Senhor proporcionou. Ainda que a Babilônia venha te apertar, venha te pressionar, você ficará firme no propósito de Deus e proporá em seu coração não se corromper com os manjares que o rei tem lhe oferecido, e nem se curvar diante dos decretos que não lhe causam uma verdade, não lhe influenciam a buscar, mas antes te apostata da presença de Deus. Deus está dando direção para as pessoas aqui hoje, para não acreditar mais em falsos mestres, para não acreditar mais em falsos profetas, que só profetizam bênção, que só profetizam milagre. E que milagre que estamos vendo? Temos visto bastante parte de uma população sendo devastada por um vírus, que ainda que muitos com as suas conspirações digam que foi criado pelo homem, pode ter sido, mas eu digo algo para você: nada acontece fora da permissão de Deus. E se Deus quisesse, Ele já poderia ter feito como no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel capítulo 37. Ele sopra quando o profeta profetiza e os ossos tornaram a ter vida. Sabe o que é isso? O sopro de Deus nos traz vida. O sopro de Deus nos torna a ser novamente vigorosos. Porque em Gênesis, a Bíblia diz que soprou Deus no pó da terra e fez o homem, e tornou-se o homem alma vivente. Então, com um sopro, Deus poderia mudar toda essa situação. Agora eu te digo algo: cadê os profetas como Ezequiel, que disse: Senhor, eu não sei. Antes eles buscam afirmativas. Eles afirmam que no dia de amanhã será melhor. Mas quem te garante isso?
Só quem nos pode garantir isso é o Senhor Jesus Cristo, conforme o seu propósito. Então, querido, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, querido, pare de criticar aqueles que foram levantados como profeta verdadeiros e comece a olhar se as profecias desses que só profetizam paz em uma terra que há apostasia, se realmente está se cumprindo isso, se realmente está se cumprindo que vai ter paz, se realmente está se cumprindo que o amanhã vai ser melhor. Eu não vim aqui para te trazer uma mensagem de desânimo, mas uma mensagem de reflexão, para que você seja a diferença, assim como Daniel numa terra de cativeiro. Você está numa terra de cativeiro, mas você deve ser a diferença como Daniel foi, como Ananias, Misael e Azarias. Os seus nomes foram mudados. O ambiente que eles viviam foram mudados. Tiraram eles do ambiente de conforto deles, como nos dias de hoje. Tiraram você do seu ambiente de conforto. Talvez até te apelidaram de algo. Talvez perguntaram onde está o teu Deus nesse momento. Mas é você permanecendo firme no propósito de Deus e propondo em teu coração não se corromper, antes fazer a vontade daquele que te chamou. E aí você vai ver verdadeiramente Deus agir na sua vida, Deus agir na sua história e Deus te revelar coisas que não tem revelado para esses profetas que dizem aí que só vai ter paz. A Bíblia me diz que quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais sinal teria. E quais serão esse sinal? Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. E temos visto isso. Peste, fome, terremoto. Temos visto coisas como a apostasia, que é um dos alvos que anunciariam a volta de Cristo. Temos visto o amor se esfriado. E como que neste momento tem se levantado pessoas para dizer e criticar aqueles que estão profetizando e criticar dizendo, esses são profetas do caos. A questão não é profetas do caos, querido. A questão é que o povo precisa entender que muita coisa está acontecendo porque os corações estão longe de Deus. O seu pensamento pode até estar em Deus, mas o coração está longe, o coração está na terra. Temos vivido um tempo a qual o povo tem preparado uma igreja que vai morar na terra. Porque a pessoa vai para a igreja almejando um bom casamento. A pessoa vai para a igreja almejando uma boa casa, um bom carro. E não almeja mais o reino dos céus. E Deus não ofereceu nada disso. Quem oferece essas coisas é Satanás. Em Mateus capítulo 4, Satanás oferece os reinos da terra. Jesus disse, logo se aproxima o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. O apóstolo João, em sua primeira epístola, ele vai dizer, o mundo já és do maligno. Então pare de almejar a terra e comece a almejar o céu. Mas você só vai almejar o céu quando o seu coração estiver verdadeiramente centralizado naquilo que Deus tem para você. Centralizado num lugar de gozo eterno. E aí quando eu busco o reino dos Deus e a sua justiça, as demais coisas me é acrescentada. Daniel buscou primeiramente fazer a vontade de Deus. Primeiramente propôs em seu coração fazer aquilo que agradava ao Senhor. E o Senhor o constituiu como um segundo numa terra estranha. Sabe o que é isso? Eu não devo almejar a terra primeiro antes do que o céu. Eu devo almejar o céu. E o Senhor me acrescentará aquilo que eu tenho necessidade na terra. Porque Deus não vai te dar nada com que faça que você se perca. Deus vai te dar na medida para que você permaneça fiel na presença dele. Porque se ele te der algo que você vai sair da presença dele, se ele te der algo que vai fazer com que você pense que não necessita mais dele, ele preferirá nem te dar. Então, querido, viva feliz com aquilo que você tem e pare para ouvir mais
a voz de Deus. Entenda a vontade de Deus. Entenda o período que estamos passando agora. Entenda que tudo isso que está acontecendo, este caos, este cenário, o ser humano tem tido um pouco de culpa, porque voltaram-se às fábulas, voltaram-se demais ao material. As pessoas estão como robôs, correndo incansavelmente atrás de uma vida melhor, uma vida confortável. E de repente o Senhor faz com que algo que eu preciso enxergar com um telescópio ou microscópio, eu preciso enxergar com algo tão pequeno que fez tamanho estrago. Isso é Deus mostrando as nossas limitações e quantos nós somos necessitados dele. Então, querido, entenda, você é ser humano assim como eu, falho, frágil, cheio de limites. Basta uma doençazinha, uma bobagemzinha e a gente se estabiliza todo, se desestabiliza todo. Então, esteja com o propósito centralizado em Deus. Esteja com o coração voltado ao Senhor, para que o Senhor responda as suas orações. A Bíblia me diz que mesmo Daniel estando com o coração voltado ao Senhor, Satanás impedia as orações de Daniel. Mas Deus, quando as orações de Daniel saiu do ambiente natural e alcançou o ambiente sobrenatural, a Bíblia me diz que o Senhor enviou o arcanjo para responder a Miguel, para responder a Daniel. Sabe por quê? Porque as minhas orações e as minhas atitudes diante de Deus não podem estar no ambiente natural. Ela precisa ultrapassar essa camada e subir a um ambiente sobrenatural para ter uma resposta daquele que faz coisas sobrenaturais. Amém, queridos? Deus abençoe vossas vidas. Fique com essa mensagem. Entenda, eu não trouxe uma mensagem que venha te desanimar, não, mas que você venha prestar mais atenção na voz de Deus. Será que é paz mesmo que o Senhor tem querido entregar para o povo? Sim, Deus quer nos dar paz, mas será que nós temos semeados para ter isso? Será que nós estamos centralizados na vontade de Deus ou a gente só tem andado com aquilo que a moda dita? Temos andado de acordo com o que pessoas nos ensinam e nós não buscamos um fundamento bíblico, uma raiz firme, uma raiz verdadeira que é regada pela água da vida. Então entenda, pare de ouvir demais o que dizem e comece a entender a voz de Deus. Você só conseguirá ouvir a voz de Deus quando você entrar num propósito real, quando você entrar num propósito verdadeiro, quando você sair do seu ambiente de conforto natural para viver o sobrenatural, para viver a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Proponha em seu coração, mesmo nesse cenário de cativeiro, não se corrompa, não se curve, permaneça centralizado na vontade de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.